Olá, seja muito bem-vinda. Se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você tem enfrentado uma das maiores dificuldades que todo mundo que está começando na área de cílios enfrenta: retenção. Então fica aqui comigo que nesse vídeo, de forma fácil, prática, vou te dar dicas que é só você colocar em prática que esse problema vai sumir da sua vida. Mesmo porque retenção é o que retém a nossa cliente. Se você está tendo problema com retenção, sua cliente vai procurar outra pessoa, certo? Então, quando você soluciona esse problema, você também consegue capturar a sua cliente, você consegue fidelizar a sua cliente. Porque todo mundo quer fazer cílios, mas ninguém quer fazer manutenção toda semana ou a cada 15 dias. Não dá, as pessoas não têm tempo para isso, as clientes não querem isso. Então fica comigo nesse vídeo que ao longo desta aula eu vou te ensinar como aumentar a sua retenção com detalhes, com coisas simples. A primeira coisa que você precisa lembrar... antes disso, vem cá. Você já está assistindo esse vídeo, já está aqui até agora, dá um like aí, me ajuda. Porque este canal eu estou criando, não é para mim. Este canal é para você que está assistindo esse vídeo. Este canal é para quem está começando na área de cílios. Eu já trabalho com cílios há 12 anos. Ainda tenho muito que aprender, mas já aprendi muito. E a intenção dessas aulas é realmente ajudar quem está iniciando, quem está começando, quem está pensando em entrar nesta área. Então, deixa o seu like, porque isso me ajuda. E deixe suas dúvidas, deixe as suas perguntas, porque isso vai me ajudar a criar conteúdos que realmente vão fazer diferença em quem está acompanhando, em quem está assistindo esses vídeos. Então vamos ficar combinado aí, pode deixar todas as suas dúvidas, tudo que você estiver pensando, tanto na área de atendimento, de técnicas, de práticas, de dúvidas que a gente tem, principalmente no início da jornada, né, no início das nossas carreiras. Deixa aí as suas dúvidas que eu vou responder, vou criar vídeos que eu possa trazer mais facilidade ao longo da sua jornada. Eu trabalho com cílios há 12 anos, como eu disse, e no princípio não tinha muita gente que fazia cílios. Hoje em dia temos muitos profissionais, temos muito conteúdo na internet, mas eu trilhei este caminho praticamente sozinha, descobrindo, fazendo certo, fazendo errado. Então, se hoje, com o meu conhecimento, eu consigo ajudar você, eu consigo fazer com que o seu caminho seja mais fácil, seja mais rápido, o seu sucesso, a sua renda, a sua estabilidade financeira venha de forma mais fácil, eu vou fazer isso. Pensando nisso, aumentar a sua retenção é o caminho que você precisa aí para poder ter uma estabilidade financeira mais rápida. E como é que eu consigo ter uma retenção maior? Qual que é a maior dificuldade em ter uma retenção? O problema não está na retenção, o problema não está em conseguir ter uma retenção. Na maioria dos casos, o problema está na habilidade que você tem em gestar a sua equipe. Gestar a sua equipe, e quando eu digo gestar uma equipe, não estou falando de uma pessoa que trabalha com muitas pessoas, porque eu trabalho sozinha. Mas eu tenho uma equipe e eu preciso gestar esta equipe. Quem que é a minha equipe? A minha equipe são os meus equipamentos. É o meu adesivo, é o meu nanomister, é o meu higômetro, são todos os equipamentos que nós utilizamos durante o procedimento. Não adianta nada você comprar o melhor adesivo se você não souber usar ele. Não adianta nada você ter um nanomister, ter um higômetro, ter tudo, ter um ar-condicionado, mas você não usa. Você não gesta os seus recursos. Você não sabe o momento de usar um primer, você não sabe o momento de usar um nanomister, você não olha, você não sabe ler o seu higômetro. E aí? O que adianta? Então você, a partir do momento que se coloca nesta profissão, você se coloca também como gestor. Gestor do quê? Dos seus equipamentos, gestor de tudo que você precisa. Eu olho para todos eles aqui, ó, e eu enxergo a minha equipe. Por quê? Porque são eles que me ajudam a trabalhar. Eu utilizando eles de forma correta, eu vou ter o melhor procedimento. Eu vou ter uma entrega melhor do meu procedimento. Então, a primeira coisa que você precisa é olhar para todos os seus equipamentos e pensar: eu domino esses equipamentos?
Você usa o seu Nanomister? Você sabe para que você usa um Nanomister? Para que tem que fazer fumacinha? Às vezes você faz um curso e você não faz perguntas. E quando você não faz pergunta, você fica refém da informação que te foi passada. Mas você não questiona. E alguém veio e falou assim, olha, quando você fizer a sua aplicação, você pega o Nanomister e passa assim, ó, e pronto. Você finaliza o seu procedimento assim. Só que você não se pergunta por quê? O que tem a ver um Nanomister com a retenção dos cílios? E por que só no final? Por que eu não posso usar durante? Por que eu não posso? Vocês não fazem perguntas. Igual eu acabei de falar, deixe suas perguntas. A pergunta é a chave de tudo. A partir do momento que você fizer uma pergunta, a partir do momento que você tiver a habilidade de fazer perguntas, você vai ter menos problemas durante o seu procedimento. Então, aprendam a fazer perguntas. Quando você fizer perguntas, você vai encontrar resposta real para o seu problema. Então não adianta eu chegar aqui agora e falar, olha, você vai aumentar a sua retenção se você usar esse adesivo, se você usar... Não! Você vai aumentar a sua retenção quando você conhecer todos os seus equipamentos e utilizar eles de forma conjunta, junto com o seu cliente. Sempre falo para todo mundo, retenção é uma via de mão dupla. É o que você faz e o que o seu cliente faz. Então, tem a parte que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que é sobre as técnicas e sobre o que você precisa fazer para ter uma boa retenção, que é a sua parte como profissional, você precisa dominar. Isso a gente já vai falar. E aí tem a parte do seu cliente. Mas peraí, o seu cliente, ele também não sabe o que ele tem que fazer para ter uma retenção boa. E aí cabe a você, profissional, falar para ele. Cabe a você, profissional, ensinar o seu cliente tudo o que ele precisa fazer para ter uma boa retenção. Passos importantes de uma boa retenção: bom adesivo, boa higienização, bom procedimento, bons cuidados pós-procedimento, fundamentais. Não adianta você pegar o melhor adesivo, não adianta você cuidar da sua umidade, usar o melhor prime, tudo. E aí a tua cliente, ela não lava os cílios, porque ela acha que se ela lavar os cílios, vai cair. Você acha que ela tá errada em pensar que se ela lavar os cílios cair, é um problema dela? Não, ela não foi orientada direito por você. Então lembre-se disso. Quando a gente está falando de retenção, nós estamos falando de um conjunto de ações. Ações suas como profissional e ações do seu cliente. Então pega a caneta aí e anota. Anota que a partir de hoje, toda cliente que sair da sua cabine, você vai conversar com ela, você vai explicar para ela que ela precisa lavar os cílios. Porque aquele excesso de oleosidade que vai descendo do cabelo, que desce da pele e vai ficando nos cílios, aquilo derruba os cílios. Aquele óleo derruba os cílios. É aquilo que causa muito mais queda do que lavar. Se ela lava os cílios dela corretamente, ela não vai ter queda. Certo? Por que ela não vai ter queda? Porque a partir do momento que o cianoacrilato fechou, grudou, saiu da forma líquida e polimerizou e virou sólido, não é a água que vai derrubar ele, são outras coisas. O óleo, o excesso de oleosidade, sim, esse vai fazer com que os cílios dela durem menos. Além de ficar feio, todo embaralhado, gruda um no outro. Lavar os cílios aumenta a retenção e vai deixar eles lindos o tempo todo. Então anota. Primeira coisa,
Mudar a forma como eu faço a instrução para minha cliente sair da cabine. Qual é a instrução? Lave os seus cílios, mantenha-os limpo. Isso vai aumentar a retenção. Outra coisa, não molhar os cílios após 24 horas de fazer o procedimento. Ah, Thaís, mas agora tem muito adesivo que 2 horas já pode molhar, tem os aceleradores que também ajudam. Tá ótimo. Mas é melhor evitar. Se você fala para sua cliente não molhe os seus cílios por 24 horas após fazer o procedimento, as chances é que ela vai molhar tipo umas 4 horas depois, na hora que ela for tomar banho. Ela já vai molhar ali. Então você faz a sua parte. Fala para ela evitar de ficar molhando, porque pelo menos ela vai tomar cuidado. Senão, se você não fala nada, ela vai sair daqui e vai lavar o cabelo lá, vai ficar na sauna, vai viver vida normal. Então você não perde nada quando você fala para sua cliente, não molhe os seus cílios por 24 horas. Não perde nada. O máximo que, tipo assim, 10 horas depois ela vai molhar. Só que se você usou o acelerador, você fez todo o seu procedimento, tá tudo bem. Não é verdade? Tá tudo bem se ela molhar. Agora, se você não fala nada, ela sai daqui e sai molhando os cílios. E elas saem mesmo, gente, acontece. Se você já trabalha com isso, você já passou por esse tipo de situação. E se você não trabalha, eu já te adianto, vai passar por esse tipo de situação. Então, coloque como primícia a forma como você fala para sua cliente que ela deve sair, como ela deve cuidar dos cílios dela. E um dos cuidados é não molhar. Tá? Não molhar nas primeiras 24 horas, mas manter eles limpos, manter eles o mais limpo possível, porque isso vai aumentar a retenção. Então essa é a parte da sua cliente, essa é a parte que toca a ela. E a sua parte, como profissional? O que você tem que fazer para ter uma boa retenção? Ter uma boa retenção tem a parte do adesivo, você precisa ter um bom adesivo, você precisa ter produtos de qualidade dentro da sua cabine, mas você precisa aprender a olhar a sua cabine como um todo. Thaís, eu tenho um ar-condicionado e eu ligo o ar-condicionado, a minha umidade despenca e aí acabou. Não consigo mais colar, eu colo os cílios, ele cai e aí vai virando, é só ladeira abaixo. Por que isso acontece quando a gente liga o ar-condicionado? Você sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Se alguém souber dizer, escreve aí. Deixa aí que eu quero ver o quanto que vocês estão inteirados sobre tudo. A maioria dos ar-condicionados, eles vêm com um aparelhinho dentro deles que é um desumidificador, tá? Então, automaticamente, você ligou o ar-condicionado, a umidade, ó, ele puxa a umidade e a sua umidade despenca. Ah, então não posso ter ar-condicionado? Agora eu fiquei confusa, Thaís. Tem gente que fala que tem que ter ar-condicionado, tem gente que agora está falando para mim que não pode? Não, você pode ter um ar-condicionado. Deve, porque ele vai te ajudar a controlar melhor o seu ambiente. Você consegue regular a temperatura e a umidade da sua sala com ele, tá? Então, você ter um ar-condicionado te ajuda porque você tem o controle, mas você precisa saber que ter um ar-condicionado, provavelmente ele tem um desumidificador, e isso vai fazer com que a umidade da sua sala despenque. E aí como é que eu vou controlar isso? Tem que ter um umidificador dentro da sala. Você precisa colocar um umidificador para que a umidade levante. Por que a umidade? O que é a umidade? E aí, você já se perguntou o que é a umidade? Por que a umidade tem a ver com o adesivo? A umidade, ela é o catalisador. A umidade é ela que faz a polimerização. É ela que pega o seu adesivo que era líquido, catalisa ele, faz a polimerização. É o terceiro agente aqui nessa história, né? Ela pega e polimeriza o seu adesivo e torna ele rígido. Então não adianta você ficar tentando colar cílios se a umidade da sua sala estiver muito baixa.
Se não tem umidade, não vai colar. Não vai. O Nano-Mister, que o pessoal normalmente usa só no final do procedimento, você pode usar ele durante o procedimento. Tá com a umidade muito baixa na sala, liga ele, deixa ele próximo. Vai trazer mais umidade para o local onde você está trabalhando aqui, pertinho. Não é para deixar assim, tá, gente? Se você deixar ele aqui, ó, pertinho, ele vai molhar. A gente não quer molhar. Umidade, né? É a quantidade de água que existe no ar, certo? Então não adianta eu colocar pertinho, porque isso vai molhar meus cílios. Eu não quero que ele molhe. Eu quero que ele simplesmente, que o meu ambiente tenha uma quantidade de água no ar. Porque esta água, esse vapor que existe no ar, é o que faz o meu adesivo secar. Então, se você tiver com a umidade muito baixa, e eu não sei em que região do país você está, e isso vai modificar, porque se você estiver numa região que é muito seca, ou numa região que é muito úmida, você vai precisar ter ações diferentes para poder cuidar da umidade do seu ambiente. Se for um lugar que está sem umidade, você precisa ter um umidificador. Se for um lugar que você não tem umidade, ou pelo contrário, que você tem muita umidade, de repente você liga o seu ar-condicionado, esse desumidificador que ele tem ali vai abaixar a sua umidade e vai te ajudar na retenção. Então você entende como não é ter ar-condicionado ou não ter ar-condicionado, usar o umidificador ou não usar o umidificador, usar o Nano-Mister ou não usar o Nano-Mister, é quando usar. Por isso que eu sempre falo, você precisa aprender a olhar para o problema que você tem. Quando você sabe a raiz do problema, você vai encontrar soluções independente da situação. Independente da situação que eu esteja, eu estou aqui em São Paulo. Aqui, normalmente, a gente tem uma umidade, ponto. Eu vou lá para o Rio Grande do Sul. Você tem outra umidade. Mas e aí, o que muda? Eu tenho que mudar meu adesivo, porque lá no Rio Grande do Sul, talvez o adesivo que eu uso aqui não funciona legal. Mas lá no Rio Grande do Norte, minha umidade é outra. Então, eu preciso usar outro adesivo. Já aconteceu uma vez de uma moça me ligar e eu atendi e a moça falou assim, Thaís, você trabalha com cílios? Eu falei, trabalho. Ela falou, eu queria saber, eu vi aí no Google, vi que você tem uma boa reputação aí na região que você mora e eu queria saber que adesivos que você usa. E na hora que ela me ligou, eu vi que o DDD dela era diferente. E aí eu falei pra ela assim, mas da onde que você é? Você é daqui da região de Campinas? Se você for aqui, eu falo pra você onde que tem o adesivo e tal, que na verdade o marido dela tava passando de caminhão aqui no estado de São Paulo, aqui em Campinas, e ela queria que ele passasse na loja que eu compro pra comprar o adesivo e levar pra ela. Eu falei, não tem problema nenhum, eu te falo onde eu compro e mando até o link pra você e você compra e tal, mas eu preciso entender onde você está. E aí ela falou que ela era do Rio Grande do Norte. E eu falei pra ela, amada, mas aí não adianta, né? Porque você quer pegar um adesivo que eu trabalho aqui pra você trabalhar aí? Não vai funcionar. E aí tive essa conversa com ela, expliquei pra ela. Uma coisa que era tipo, pra mim, eu já tinha aprendido, ela ainda não tinha aprendido. Ela ainda não tinha esse conhecimento sobre entender a região que você está para definir qual adesivo você vai usar. Quando você pega um adesivo, você vai lá no fabricante dele, ele tá falando para você, olha, esse adesivo aqui, ele funciona bem dentro desta temperatura e dentro desta umidade. Então, funciona bem em temperaturas mais baixas, funciona bem em temperaturas mais altas. Então, não adianta eu vir aqui e mostrar uma marca de adesivo, porque não vai funcionar. Você precisa aprender a olhar a região que você tá para encontrar o adesivo e encontrar qual a umidade melhor para ter dentro da sua cabine, dentro do seu espaço para aquela região.
Entende como são pedacinhos que você precisa conectar para você ter um mapa, para você ter um caminho e conseguir entregar uma boa retenção? Você precisa parar e olhar para o seu ambiente, para a sua sala, porque às vezes não é nem só por estado. Às vezes, eu já trabalhei em shopping. Dentro do shopping, o ar, ele é... Como que chama aquilo? É ar central, geral? Me corrijam aí se eu estiver errado, me falem o nome certo. Ele é um ar geral ali dentro da loja, dentro do salão. E eu trabalhava dentro de uma sala pequeniníssima, com um ar super gelado, com a umidade extremamente baixa. Não interessa o calor que estava lá fora, não interessa o clima que estava lá fora. Dentro da minha sala de trabalho era outro clima, totalmente diferente. Então eu precisava encontrar soluções para aquele clima, que não era o mesmo clima que eu tinha quando eu estava atendendo em outro salão, porque eu não trabalhava só no shopping, eu trabalhava no shopping, eu trabalhava em 2, 3 salões antes de ter a minha sala. Então, cada local era um. Por exemplo, eu trabalhava aqui em Campinas, eu tinha um clima. Aí eu ia para Bragança Paulista, lá é outro clima totalmente diferente. Vocês entendem como, de repente, não adianta eu só explicar para vocês sobre o adesivo ou como funciona. Você precisa entender como funciona o ambiente e estar atento, estar presente para o momento do seu atendimento. Porque senão você entra no automático e você não entrou dentro de uma sala, eu trabalho com esse adesivo, pronto. Aí, tipo, não cola, eu tô colando o fio cai, Aí, tá bom, consegui fazer o procedimento, o cliente foi embora, no outro dia ela me liga, caiu tudo meus cílios. Mas por que caiu? Porque deu falsa colagem. Se você não tiver uma boa umidade, uma boa temperatura, por mais que você consiga fazer os fiozinhos ficarem lá paradinhos, ele vai cair no outro dia, porque deu falsa colagem. O tempo que existe entre você pegar o seu adesivo, colocar o seu fio e colar nos cílios da cliente é o tempo necessário para essa cola secar e ela grudar, endurecer em volta dos cílios da cliente e fixar. Se você consegue fazer isso, de repente você fica segurando lá, solta, mas aí não tem umidade, não seca, ele só ficou aqui em cima. Mas esse adesivo, ele não abraçou os cílios da cliente, ele não unificou, vai dar falsa colagem. Ou você tava com uma umidade muito alta, que também acontece, uma umidade muito alta no local onde você está. E aí você cola os cílios. Nossa, colou rapidinho, que bonitinho, né? Fez os cílios, foi linda. No outro dia a cliente liga e caiu tudo meus cílios. Por quê? Falsa colagem. Quando você chegou com o seu fio para colar, o adesivo que estava no fio sintético já secou. Quando você colou, ele só colou por cima e cai tudo. E cai mesmo. E aí? Então você precisa analisar e ter esta visão do seu ambiente. Aprender a olhar o ambiente. Onde eu estou atendendo hoje? Que umidade que tem aqui hoje? Esqueci o meu higrômetro, esqueci. Agora não sei quanto que tá a umidade, não sei como que tá a temperatura. Como que eu vou fazer? Precisa ter, não pode, né? Tem que estar ali, tem que ter o higômetro, não tem como. É praticamente impossível você ficar deduzindo como que tá a sua temperatura. Mas uma coisa é fácil de você ter em mente. Pensa assim, ó. Se você tá numa região que normalmente ela é muito fria durante o dia,
tem uma disparidade de temperatura muito grande. Por exemplo, começa muito quente durante o dia e à noite é muito frio. Umidade é muito baixa, é igual o deserto. O deserto é assim. O deserto durante o dia é um calor muito grande e à noite é muito frio. Então, quando tem essas disparidades de temperatura muito grande, você já sabe que a umidade neste local normalmente é muito baixa. Tá? Mas assim, não dá para você levar isso em consideração, porque tem o seu local de trabalho, tem ar-condicionado, de repente você tá no shopping, enfim, tem várias coisas que você precisa analisar. Essa questão de você saber sobre a variação de temperatura só te traz uma percepção do que é a umidade. Se você tem um ambiente, um estado onde a temperatura ela é mais amena, né? Tipo, ela começa e vai o dia inteiro e a noite inteira, são poucas variações, provavelmente esse estado ele tem uma umidade melhor, ou está em uma umidade melhor, tá tendo mais umidade naquele local. Então, quando tem mais umidade, a sua variação de temperatura é menor. Quando você tem uma variação de temperatura muito grande, provavelmente é um local onde você não tem umidade, tá? Mas dentro da sua cabine você precisa ter o bonitinho do higrômetro para você poder saber se você tá com a umidade dentro do que o fabricante diz sobre o seu adesivo, tá bom? Precisa ter isso em mente. Fazer perguntas, gente, façam perguntas. Façam perguntas sobre, pergunta durante o seu procedimento mesmo, né? Tô colando adesivo, o adesivo não cola. O que eu posso fazer aqui? O que tá errado aqui? Thaís, minha umidade tá ok. Meu adesivo é próprio, tá tudo certo, mas não cola. Eu colo, ele cai. Eu colo, ele cai. Ou eu penteio e cai tudo. Vamos lá, mais uma coisinha que você pode colocar em prática. Já anotou as que eu falei? Porque não adianta também eu ficar aqui falando, você ficar aí assistindo, mas aí você não anota. Se você não anota, provavelmente você vai desligar o vídeo e não vai lembrar mais. Porque é assim que o cérebro da gente funciona. Se você não anotou, ele acha que isso não é importante, ele já esqueceu, porque você não deu importância, ele dá menos ainda. Lembra disso. O cérebro da gente não quer ficar guardando informação, não. Para ele guardar, para ele fixar alguma coisa, você tem que falar para ele, olha, isso é importante. E ele entende que é importante quando você anota. Você ficar aqui só escutando eu falar, vai mudar nada na sua vida. Nada, pode ter certeza. Você vai chegar lá para atender sua cliente, você só vai falar assim, nossa, tá caindo tudo do mesmo jeito. Mas você não tá fazendo. Tem que fazer. Então vai lá, anota. Cuidar da umidade. Fazer a orientação correta para o cliente, verificar o adesivo, se eu estou trabalhando com a minha umidade certinha, que o fabricante mandou eu fazer. Não é a umidade que o seu professor, que o seu instrutor passou, porque o seu professor e o seu instrutor não sabem qual adesivo que você está trabalhando agora, neste momento. E aí, de repente, o seu instrutor falou para você, olha, a sua umidade tem que ser X e a sua temperatura tem que ser X. Só que aí você foi lá e comprou outro adesivo. Entra no site do fabricante do seu adesivo e olha o que o seu fabricante está falando. O cara que fez o adesivo, ele sabe melhor do que qualquer pessoa. Ele sabe como que o adesivo dele funciona, foi ele que fez. Então é nesse cara que você tem que confiar, no cara que fez o adesivo. Entra lá no site do seu fabricante e olha, combinado? Limpeza, verificar a umidade e a temperatura que o adesivo funciona melhor e verificar a umidade e a temperatura da sua sala, do seu estado. Olhar para isso, estude isso, pare, olhe para isso, que isso daí vai te trazer um domínio muito maior sobre a sua aplicação, sobre o momento da sua aplicação, tá? Ou, eu tô indo de trás pra frente, tá, gente? Porque às vezes eu fico falando e às vezes, tipo, mas eu tinha que fazer isso depois. Vai anotando aí. Outra coisa que você pode fazer que vai te ajudar a melhorar a sua retenção é passar um pouquinho de álcool no chicote do seu adesivo. Álcool 70 você pode passar no chicote do seu adesivo. Isso vai
aumentar também a sua retenção. Não só aumentar a retenção, mas por que aumenta a retenção, Thaís? Não é que ele aumenta a retenção. De repente você tá colando e ele cai, colando e ele cai, colando e ele cai. É por quê? Porque tá com baixa umidade, tá demorando para esse cílio secar. Então você cola ele, você solta, ele cai. Por quê? Porque precisa de um pouquinho mais de tempo. Seu adesivo tá um pouquinho mais lento. Então vai lá, passa um pouquinho de álcool, pega o microbrush, passa um pouquinho de álcool no seu chicote e aí você cola, você vai ver que ele vai secar mais rápido, tá bom? E o básico, como eu sempre digo, o básico funciona. Lavar os cílios da cliente. Os cílios da cliente tem que estar impecável. Seu protocolo de limpeza tem que estar impecável. Assim que a cliente chega, como tem sido feita a sua limpeza? Sua higienização? Como que você tem preparado esses cílios para receber o seu alongamento? Tem usado um bom shampoo? Tem usado um bom sabonete, né? Um bom shampoo ali para você poder fazer essa higienização? Tem usado um primer? Então, protocolo de higienização tem que estar impecável para sua retenção ser perfeita. Se o seu protocolo de higienização estiver bem feito, a possibilidade é que só aí você já vai conseguir ter facilidade na hora de fazer a sua aplicação e só aí você já vai conseguir ter tranquilidade para ter uma boa retenção, tá? Então, anota aí também, rever protocolo de higienização. Não tem um protocolo de higienização? Escreve aí e me fala que eu vou te mandar um protocolo. Prontinho, ó, mastigadinho para você fazer um passo a passo bonitinho e parar de perder clientes por retenção. Então, de tudo que eu já falei para você aqui, me conta, seu protocolo de higienização tá perfeito? Você faz sem nem pensar e faz igualzinho em todas as clientes? Porque não vale fazer numa cliente só e fazer na outra. Tem que ser em todas, me conta. A umidade. Você foi lá, olhou no site do seu fabricante para ver a umidade que ele recomenda? Você fez isso? Me conta. Você olha o tempo todo a umidade do seu ambiente, a temperatura, você tá usando o seu higrômetro, você tá usando o seu nanomister, você tá utilizando os primers, você tá utilizando tudo certinho? Me conta aí. Você tá orientando a sua cliente certinho sobre os cuidados pós-procedimento? E se você tiver dúvidas sobre esses cuidados, fala que eu te mando também bonitinho, tá bom? Eu espero que de tudo que eu falei aqui, você avalie o que você está fazendo, o que você não faz e como pode melhorar. Porque assim, é uma constante evolução. Às vezes, algo que eu tô fazendo, mas eu olho e falo, nossa, acho que eu poderia melhorar um pouquinho melhor essa... Eu poderia melhorar, é ótimo, né? Eu poderia melhorar essa higienização. Eu poderia fazer esta acoplagem com um pouquinho mais de atenção. Eu poderia fazer isso talvez com mais atenção, com mais cuidado. Talvez se eu der um pouquinho mais de atenção nesse primer, na aplicação deste primer, a minha retenção melhore. São detalhes que fazem muita diferença, tá? Pensem nisso e coloquem em prática.